começar aqui. Boa noite, Boa noite. está? Bom, hoje, 31, a última quarta-feira de cada mês, nós temos a apresentação de nosso livro do grupo de GP Learning. Só deixa eu ver aqui um momento, por favor. Bom, vamos a mostrar o processo. Primeiro vamos a fazer a apresentação do livro. Estão escutando, certo? Sim, Pronto. Vamos a hacer la presentación del libro, de lectura. Un momento de Sara que tenemos presente. Muy obrigado, Sara, por la presencia. agradeço, gente. Ya agradezco la presencia y también el libro, muy interesante. Luego continuamos con los debates y las contribuciones finales. ¿No? Bom, o livro de Sara vai ser Os Novos Desafios da Comunicação Interna no Contexto Contemporâneo das Organizações de Inovação. Então, desde a última apresentação, achei ótimo utilizar mapa mental, porque era muito mais rápido, eficiente e todo mundo estava entendendo. Isso foi muito didático, muito fácil. Então, o livro consta de 5 capítulos largos, mas aqui o ponto importante, o ponto central, que é a comunicação interna. Neste caso, se tomou como exemplo uma empresa TIC, né? Então, quais são os desafios? O ambiente digital complexo, a diversidade de públicos e canais, a globalização. E um ponto que falou Sara momentos antes de iniciar, né? Que este livro é de 2018, Sara, acho que estou no correto, né? O livro mesmo é mais Foi atual. publicado, o Acho que livro, foi 2022, mas o estudo dele foi entre 2018 e 2019. pronto. Bem recente. Isso. E eu que li todo o livro, eu acho que é um livro atual, viu? Não está o que vamos olhar, o processo que vamos olhar, como tu tem este objetivo geral do livro, é muito importante, muito atual, porque imagina a importância. Lo que procura o livro, né, a implementação de todo este projeto, né, esse engajamento de todos os colaboradores, o alinhamento estratégico, o melhor desempenho em todas as áreas. Porque la comunicación interna, imagina, ahí tienen los objetivos específicos, ¿no? Comprender a comunicación interna. ¿Por qué? Tú tienes que analizar las características actuales de la comunicación interna de las empresas. Uno de los problemas que yo viví cuando trabajaba dentro de una empresa, o ahora que estoy dando consultoría, es a falta, ¿no?, de comprensión das estrategias de empresa. Y esa, comprender, no estoy hablando ni de comunicación, solamente de comprender por qué estoy trabajando con una empresa. En este caso, otro objetivo específico, ¿no?, que es mapear herramientas y abordajes, realizar un diagnóstico, que es avaliar la situación actual de comunicación en una empresa específica, porque a veces ni la misma empresa sabe cuáles son los problemas de la comunicación de ellos, ¿no? Y lo que propongo es desenvolver propuestas de mejora para comunicación interna con base en las necesidades de empresa. ¿Cuáles son las informaciones estratégicas? Toda empresa tiene misión, visión, valores, objetivos, mas todo eso se logra con una comunicación eficaz. A ese punto quería llegar, ¿no?, que es identificar, avaliar y comprender cómo el fenómeno de la comunicación interna impacta las actividades dos colaboradores en las organizaciones. Então, están escuchando correctamente. Siempre voy a preguntar, ¿no?, porque eu não sei se se corta ou a internet para. Não, tá direitinho, pode seguir, tô acompanhando. Pronto. Aí também tu me fala, Sara, se estou falando errado, viu? Não, eu gostei do mapa mental porque sintetizou bem, como é um estudo,
Uhum. O Escroto tende a ser um pouco mais cansativa a leitura, né? Não é uma leitura mais tranquila, não é um romance que a gente está falando. Então, você sintetizar facilita aí até para as pessoas entenderem. Sim, porque ainda mais o livro, eu tratei, né, de usar bem pontual, porque a estrutura, eu não coloquei a estrutura para adiantar a apresentação, é muito específica. Exemplo, missão, visão e valores. Todas as empresas devem ter isto na veia, como falam, né? Imagina, missão. O por qué a empresa debe existir. Razón de ser, propósito, objetivo y flexibilidad. Muchas veces ni o operador o supervisor no sabe cuál es la misión de la empresa. Él va a trabajar, mas desconoce esta misión. A visão, ¿no? O qué empresa desea ser no futuro. El futuro desejado, direccionamiento, pensar no cuadro geral, construcción en conjunto. Y los valores, ¿no? Los principios que guían las acciones de la empresa. Principios guías, cultura organizacional, comportamientos, intereses individuales y colectivos. Esas tres conjuntos apuntan mucho a la fundamentación teórica de cómo cómo el libro quiere enfocar para llegar a ese objetivo específico que comentamos no no primero capítulo. Toda esta parte del capítulo 2 es solamente fundación teórica, ¿tá? En la primera parte vemos misión, visión. Ahora vamos a ver a estrategia corporativa. Está dividida en 5 partes, ¿no? Origen. Dice, la palabra estrategia en sí tiene origen en las artes militares, ¿no? Ahí la fala mucho de artes militares, Sun Tzu, de la Grecia antigua. Definición de estrategia corporativa. Tem várias. Mas todas convergen para a ideia de que a estratégia é um plano de ação que direciona a organização. Conjunto de decisões, direcionamento da organização, plano de longo prazo. Agora, por que é importante? Por que é tão importante a estratégia? Porque é o sucesso da empresa, né? Se a empresa tem uma estratégia, desculpa, né? Se a empresa tem uma estratégia, então vai ter um sucesso. Porque define, sabe dónde está y a dónde quiere ir, ¿eh? Sabe cuáles son sus objetivos, sus acciones necesarias para alcanzarlos. Entonces, ellos necesitan saber cuál es su posicionamiento no mercado, objetivos y cuál es el suceso de empresa. Ahora, lo importante, ¿no? ¿Qué elementos necesita, ¿no? Que define para esa misión? Entonces, él tiene, siempre falo de DAFO, ¿no? De debilidades, ameaças, fortalezas e oportunidades, né? Mas aqui define da missão o análise de ambiente externo e interno, formulação de objetivos e escolha das melhores ações. Por isso é importante a missão, o análise do ambiente externo, objetivos e ações. Sempre em todas as apresentações que fez, que são já 7, toda teoría, todo el fundamento teórico viene esa parte de DAF, ¿no? De apuntar cuáles son tus debilidades, tus amenazas, tus fortalezas y oportunidades. Es muy, muy importante. Y aquí nuevamente, Sara nombra esa parte, de analizar esos puntos. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿No? La estrategia busca garantir la sobrevivencia y el crecimiento de la empresa a largo plazo. Una empresa no se crea solamente para vivir un año, ¿no? Ella quiere sobrevivir, no tiempo, porque quiere crecer y quiere ser competitiva para poder crecer, ¿no? Aquí, entonces, tem 3 questões aquí, ¿no? Dice, ¿dónde está la organización ahora? ¿Y a dónde la gerencia espera que él esté? Es visión del futuro, ¿no? Si no fueren feitas mudanzas, ¿dónde estará la organización de aquí a 2, 5 o 10 años? Las respuestas son aceptables. Me trouxe muito, esta semana, la semana pasada, un amigo de Perú, falando de una estrategia que quería implementar, ¿no? Él dice, yo puedo hacer una actividad puntual que puede trazer ganancia de 8 anos para um. Eu lhe falei, mas isso está alinhado com a visão da empresa? Somente foi uma pergunta, né?
y él no me soube responder. ¿Por quê? Él pode fazer essa atividade, mas é algo que a empresa quer. ¿Es parte de la estrategia de la empresa o es parte solamente de algo que él quiere implementar sozinho, né? Él quiere mudar algo, mas está dentro de la estrategia de empresa, eso es muy importante saber, ¿no? Si las respuestas no fueran aceptables, ¿qué acciones específicas a gerencia debe emprender? ¿Y qué compensaciones y riesgos están envolvidos? Eu gostei dessas três questões porque ajuda muito a analisar todo esto. Então, agora, o que vamos a ver, qual é a importância, né? Perdão, relação com a visão e missão da estratégia corporativa. Quais são os resultados desejados? Qual é minha visão e missão? Então, por que ele existe? Aonde eu vou? Para onde tenho que ir, né? Tem que estar alinhado com a missão e visão. ¿Por qué importante? Porque guía para a estratégia e é foco para nas ações. Que é o que estava falando com meu amigo de Peru, né? O foco de la acción que iba a tomar estaba da mão da estrategia corporativa. Essa foi uma pergunta que ele não me soube responder. Ele tem uma boa ideia, não está da mão, porque a ideia é que se mantenha no tempo, não que seja uma atividade, eu logro esto e acabou o problema, não. É algo que a empresa tem que crescer, o sea, tiene que estar dentro de esta estrategia. Otro, desdobramento, ¿no? Son desdobrados en objetivos más específicos para cada área de empresa, ¿no? Posicionamiento del mercado, objetivos, suceso de empresa. O a estrategia corporativa que necesita indicadores, ¿no? ¿Por qué? Con eso, yo voy a saber dónde estoy, cuál es mi objetivo, mi meta y para dónde voy. Se estou indo no prazo certo, no objetivo certo, na porcentagem certa, não? Porque se eu não mido, como vou saber se estou fazendo o correto? É muito importante essa pergunta sempre ter feito, sempre fazer. E a comunicação é fundamental, né? Comunicar os objetivos estratégicos a todos os colaboradores para garantir o alinhamento e o engajamento, né? Alinhamento, engajamento es muy importante para todo. Y siempre, siempre, siempre... Então, só um momento, por favor. Vai começar a chover aqui. Fechado. Desculpa. Começou a chover. Es parte integrante da estratégia, porque direciona as ações. Ahora vamos a falar de conceito da comunicação, né? Todo lo que estamos falando solamente é fundamento teórico, tá? Ainda não vamos para a prática, que na prática tem muitos exemplos. ¿Por qué, por qué es importante la comunicación? ¿Cuál es la definición de la comunicación? Es troca de informaciones y significados, construcción de sentidos compartilhados, es un proceso social, ¿no? Porque yo necesito comunicar cuáles son mis objetivos, cuál es mi meta, mi visión, mi misión. Es importante que todo el mundo saiba más. A forma de hacer es comunicando. ¿Por qué es importante? Porque es importante dentro de las sociedades y organizaciones. ¿Cuáles son los elementos del proceso? Yo tengo un emisor, tengo un mensaje, tengo un canal, un receptor y un feedback. Entonces es algo que yo entrego y va a devolver, puede ser positivo o negativo. Siempre tiene que ser positivo. En este caso, tiene que ser una lección aprendida. ¿Cuáles son las barreras? Ten ruidos, filtros, fofocas. A veces el tema de comunicación, que leí también en el libro, cuando no tem algo, no tem una mensaje certa, siempre existen fofocas que al final no son certas y demandan tiempo. Y ese tiempo no ayuda a continuar com a missão e visão da empresa. O único que atrapalha o trabalho, né? Pode também
Esa parte. A eficacia. ¿Cuál es la eficacia de la comunicación? Clareza, objetividad y adaptación al público. Aquí yo quería mostrar cuáles son los obstáculos a eficacia de la comunicación, ¿no? ¿Cuáles son lo del emisor, lo destinatario y el proceso? O emisor, falta de disposición para hablar, exceso de mensajes, complejidad de mensajes, incorrección, codificación incorrecta. Destinatario, falta de disposição para ouvir, desatenção, reação apressada às mensagens recebidas e o processo, falta de sistema comum de códigos, falta de feedback. Esto é muito, esse gráfico foi muito, eh, eh, muito importante para expressar também quais são os obstáculos que temos para que esta mensagem llegue corretamente, né? Tanto no emisor, destinatário e dentro do processo. Ya vimos, continuamos con los conceptos de la comunicación, ¿no? Un momento, por favor. Hasta aquí está entendiendo todo, alguna pregunta. Não. Pronto, aquí, ¿cuál es la definición, ¿no? Da conceito. Estudo da comunicação nas organizações, uso simbólico da linguagem e um processo comunicacionais. La importância, conexão entre pessoas. Ahora lembrei a palavra, motivação. Desculpe. Esas dificultades que tenemos, ejemplo, foca, lo único que trae, no motivan a las a personas a trabajar, porque lo que hacen es que esa mensaje llegue incorrectamente, y es un tiempo que atrapalha. Lembré esa palabra, un paréntesis que estaba haciendo. ¿Por qué es importante la comunicación? Porque es construcción de significados compartidos y funciona así en la empresa, ¿no? ¿Qué elementos tem? Informação, pessoas e cultura organizacional. ¿Qué objetivos tem a comunicação? Entender como a comunicação funciona dentro das organizações, analisar a influência da comunicação na cultura organizacional e melhorar a comunicação interna. E relações, simbiótica entre pessoas e organização, influência mútua entre comunicação e cultura. Ahora vamos a ver la comunicación interna, así como ya tenemos, ya revisamos su concepto de comunicación, ahora vamos a revisar a comunicación interna. ¿Por qué? Eh, el proceso de esta comunicación dentro de las organizaciones es necesaria y es una conexión entre colaboradores y lo que hace es transmite o transmisión de informaciones. Es importante porque es un activo estratégico. La comunicación interna cría valor, construcción de la cultura organizacional, engajamiento. ¿Cuál es la función? Informa, motiva, a esta palabra nuevamente, controla y expresa emociones. Tem muchos canales y medios, verbal, escrita, reuniões, e-mail, intranet o comunicación informal. ¿Y cuál es el beneficio? Melhora desempeño, aumenta productividad, reduce conflictos y fortalece la cultura organizacional. ¿Por qué? Tanto a misión, visión, objetivos, metas, todo eso, todas las personas, por estos canales, están bien comunicadas, saben a dónde van, saben qué hacer y es muy importante. Y siempre voy a hablar, eso motiva a las personas a ser más conscientes de lo que están haciendo las empresas. ¿No? Hay una tabela ahí al lado izquierdo, ¿no? Instrumentos orales, reuniones, entrevistas, conversas individuales, conferencias, instrumentos escritos, relatorios, notas, folletos, cartas, journal, boletines. Y hay una parte, ¿no?, que es motivación y engajamiento. Lembré que tiene esa palabra motivación y es que sí, ahora sí.
no voy a esquecer más. Motivación y engajamiento. ¿Por qué motivación? Porque es una fuerza interna, ¿tá? Es una necesidad de deseo, un deseo para crecer, para hacer más. Son factores internos y externos, ¿no? Y engajamiento, perdón, Sara diferencia motivación y engajamiento porque es un investimento pessoal, es una conexión con la organización, un comprometimiento. Y, es muy interesante saber esa diferencia. Yo Vou achei, complementar, amigo, posso? sim, sim, claro. Muito porque eu tive dificuldade no começo, quando estava escrevendo, de entender motivação. Eh, E aí eu me lembro que uma vez numa reunião na empresa, eu falei, pô, tô me sentindo desmotivada. E aí eu ouvi da minha gerente, mas motivação é intrínseco, Sara, é responsabilidade sua. Você trabalha para se sentir motivado, ou seja, você busca os insumos disponíveis na organização ou fora da organização para fazer com que o seu contexto te mantenha motivado. Então, não é responsabilidade da organização motivar o colaborador, mas propiciar ambiente que faça com que eu corra atrás e me sinta motivado. Tá? Então, você tira a responsabilidade da organização. Quando eu estou falando de engajamento, aí eu trago a responsabilidade para a organização. Porque através de investimento de pessoal, trabalhar carreira, conexão com a organização, treinamentos e por aí vai, isso faz com que o meu colaborador fique engajado. E esse engajamento é responsabilidade organizacional. Então, é essa a diferença, porque às vezes a gente fica, pô, a motivação, eu estou desmotivado na empresa. Mas talvez algumas ações da empresa façam você ficar motivado. Ah, ainda assim eu estou desmotivado. Aí é uma responsabilidade sua com o seu ecossistema, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, de entender o que faz você ficar desmotivado, tá? Mas trazendo para o contexto organizacional, o engajamento, sim, é uma responsabilidade das empresas, tá? Olha aí. Obrigado, Sara. Imagina. Muito obrigado. Que é muito importante ter esos conceitos claros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre motivación y engajamiento, ¿no? Motivación como factor para el engajamiento y engajamiento como resultado de motivación. Tú me fez lembrar de tres tipos de motivación que yo estudié en la universidad, que es intrínseca, extrínseca y trascendental. Muy diferente a esto, ¿tá? Pero me fez lembrar de esos tres conceptos. Entonces, Complementar também um pouquinho. sí, claro. É que a Sara falou e eu lembrei até do conceito da gamificação que a gente estudou, né, para fazer o projeto. E lá no treinamento da Fabiana Vigão, ela fala bem sobre esses temas, né? E fala da motivação intrínseca e extrínseca. Aí ela até fala assim, várias formas de você conseguir motivar alguém, né? Você trabalhar a motivação das pessoas, né? Que de fato é algo pessoal, então você tem que associar qual é o propósito daquela pessoa, né? Então, você vai, enfim, tentar relacionar, sei lá, tá associando com a empresa aí, né? O propósito da empresa com o propósito da pessoa, né? Mostrar como ela pode contribuir, né? E isso ela pode se motivar, realmente, né? Então, pode ser algo interno dela, ou esse externo no sentido de ter algo externo, sei lá, digamos, você vai ganhar um prêmio, vai ganhar um reconhecimento. São, fatores que influenciam a motivação, né? Mas claro que a motivação intrínseca é a mais pura e mais verdadeira, né? E ela diferencia bem essa questão do engajamento. E ela fala sobre motivação, são três pilares, né? A motivação é fosse a capacidade da pessoa desenvolver aquela atividade, né? Então, a pessoa está preparada para aquele desafio. E o terceiro ponto é a disponibilidade, né? Então, muitas vezes a pessoa está motivada, está preparada, mas não tem tempo para se dedicar àquela atividade, né? Ela está querendo abraçar aquilo, mas não consegue encontrar um espaço. Então, assim, ela está motivada e preparada, mas ela não está engajada porque não tem a disponibilidade. E às vezes é o contrário, a pessoa está motivada, a pessoa tem o tempo, está insistindo, mas ainda não está pronta para o desafio, né? Não tem ainda aquele alicerce, né, do conhecimento necessário para enfrentar aquilo, né? Então, é sempre difícil trabalhar o engajamento, mas eu acho que só quis complementar aí com esse contexto que eu achei muito bacana. Y ahí, mira cómo tengo beneficios pilares.
benefício do engajamento, né? Que tu falou, sabe? Produtividade, criatividade, satisfação, melhores resultados, né? Se a pessoa logra esse engajamento, ou a empresa logra esse engajamento, e quais são os pilares do engajamento? Clareza sobre os objetivos, alinhamento com valores da empresa, oportunidades de desenvolvimento e reconhecimento. Eu vou Todo vai botar na uma mão. palavrinha, e Sim, aí a sim. gente vai falar dessa palavra várias vezes daqui para frente. Mas pertencimento. Aí tu guarda ela que já já a gente volta, mas ela tem relação com motivação e engajamento também. Pronto. Agora, método de comunicação e estratégia, né? Aqui vou fazer um resumo rápido. Eu coloquei uma tabela lá na parte esquerda, nombrando quais são, porque tu fala de tres tipos de métodos, ¿tá? Que en este caso son de indicadores. El Balance Scorecard, OKR, ¿né? Y GDP, Direção pela Diretriz. Eu coloquei aí vantagem e desvantagem, né? En caso de Balance Scorecard, ¿cuál es la vantagem? Es una visión holística, balanceamiento y una comunicación clara. ¿Cuál es la desventaja? Dificultades en definir metas no financieras y el proceso burocrático. Eu tenho lembrei quando trabalhava na siderúrgica, que essa desvantagem tinha muitas metas que não tinha um valor específico, né? Era muito vago, não sei como traduzir essa palavra, né? Era muito difícil de definir uma meta. Era um porcentagem só, não era uma meta específica. Eu vou alcançar 20%, não. Era muito, era uma desvantagem muito alta, mas é uma ferramenta boa. OKR, né? Participação, tem ciclos cortos, foco em resultado é muito rápido, mas não cobre todas as áreas. Dificuldade nas empresas tradicionais. E mais que todo na produção, né? É se implementa muito mais. GDP, né, que é gerenciamento pela diretriz, são desdobramento de metas, envolvimento dos colaboradores. E las desventajas es un proceso muy costoso, foco en metas sin considerar otras perspectivas. Todos corren tras las metas, né? Esse é o comparativo que eu fiz e uma lacuna que muito tem estes métodos, né? A necessidade de métodos específicos para comunicação interna e transmissão eficaz de informações estratégicas. Fue muito bom que coloquem estes métodos de comunicação, pois são muito importantes. Eu já vivi dois, não? Que é Balance Scorecard e gerenciamento pela diretriz. O OKR, eu acho que o OKR está dentro do Balance Scorecard em alguns pontos, né? Sino que foi muito bom que tu tenhas abordado, né? Esses três tipos de métodos. Foi muito importante. Ahora, trabalho relacionado, ¿no? Que este caso sobre comunicação estratégica. Qual é o objetivo da revisão? Identificar as principais pesquisas, analisar as abordagens metodológicas e identificar a lacuna, né? Los principales trabalhos, aí faz uma lista de los trabalhos que por ano que foram revisados. Quais são as contribuições? Definições e modelos conceituais, relação entre comunicação interna e engajamento, estudos de caso. ¿Qué lagunas tinha? ¿Né? Falta de estudios empíricos, poca diversidad de contexto y dificultad en generalizar resultados. Y direcciones para futuras pesquisas, ¿né? Testar modelos y teorías, analizar diferentes contextos culturales y organizacionales y aprofundar a pesquisas sobre canales y herramientas. Ahora vamos al capítulo 3, en este caso, que es el capítulo de la metodología, ¿no? ¿Cuál es el objetivo geral de esta metodología, né? Compreender a comunicación interna da empresa, estudar y propor soluciones para tornarla más eficaz y eficiente, visando mejorar la experiencia de los colaboradores y el desempeño de la organización. Y
esa metodología tiene una pesquisa exploratoria, un design de servicios y un análisis de propuestas y soluciones, ¿no? La pesquisa exploratoria se basa en revisión bibliográfica, en cuestionarios y entrevistas semiestructuradas. El design de servicios en PSOAS, porque necesitamos perfil de usuarios, ¿no? Para representar diferentes grupos. El workshop de co-creación, que yo acho que es eh, para mí, que al final fue el meollo, no sé, el punto principal de todo este estudio, ¿no? Porque ahí es donde participa, donde los colaboradores participan dando ideas, ¿no? Para identificar oportunidades de mejora continua y mejorar la comunicación interna. 5W más 2H, que es una herramienta de calidad que también se usa en proyectos y también lo utilizan aquí en esta metodología. Fue muy óptimo. Y o análisis y propuestas de soluciones, el análisis de los datos colectados en las etapas anteriores, identificar puntos fuertes y fracos de la comunicación interna, propuestas de soluciones para mejorar la comunicación interna basadas en las necesidades de los colaboradores, los principios del design de servicios. ¿Alguna pregunta? Aqui. Não, tranquilo. Pronto. Yo quiero llegar a esa parte de workshop de co-creación, que fue muy bueno. Bueno, vamos al capítulo 4 ya, procesos de comunicación interna. Entonces, caracterización do Instituto de Innovación. Él tiene una cultura organizacional, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que procura siempre la innovación, a colaboración de todos y el desenvolvimiento de las personas, equipo tiene que ser multidisciplinar, tiene que ser de varias áreas, tiene que estar engajada y a visión de liderar a innovación do Brasil. Olha esa visión que tiene. Luego, los pilares, ¿eh? Design y ingeniería, educación y emprendedorismo, visión general. Es un centro de innovación privada, focos en TICs de design, más de 2 de cada actuación. Tiene dos tipos, ¿no? Tiene esa caracterización, tiene dos departamentos, dos puntos, departamento de comunicación y procedimiento de comunicación interna. ¿Cuál es la estructura de él, ¿no? Tem diretores, assessores, designers, assistente e um estagiário. Quais são as funções? Criar e manter canais de comunicação, disseminar informações, promover o engajamento, que é o departamento, e ferramentas que tem, newsletter, manual de comunicação, reuniões. E quais são os procedimentos de comunicação interna, né? Qual é o objetivo? Tem que ser transparente, tem que ter a participação de todos y tiene que ser una cultura organizacional de la empresa. Los principios, la comunicación tiene que ser bidireccional y estimular el feedback. Eso es muy importante para que exista un buen procedimiento de comunicación interna. Prácticas, ¿no? Siempre. Siempre en cada capítulo que leí, tiene esta parte, reuniones, newsletter y un manual de comunicación. Actualizado siempre. Resultados, engajamiento de los colaboradores, mejoría en la comunicación y fortalecimiento de la cultura organizacional. Toda esta parte siempre es teórica y es muy importante porque sin la teoría, ¿cómo es posible aplicar, ¿no? La práctica? Y es muy importante tener conocimiento. Ejemplo aquí, ¿no? Porque la segunda parte tiene cuestionarios. Esta es una pesquisa cuantitativa, así como tiene cuantitativa, que puede ser, bueno, medida, también tiene cualitativa. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Avaliar un nivel de conocimiento de los colaboradores sobre la comunicación interna y cuál es la eficacia de la comunicación interna. Estamos hablando de misión, visión, valores y objetivos, ¿no? Por eso él coloca en 3 partes. La primera, que es un cuestionario piloto, ¿no? Lo primero que valida un cuestionario,
si la aplicación va a ser aplicação vai ser em pequena escala, poucas pessoas, e se o impacto da comunicação interna no engajamento dos colaboradores, uma perspectiva de design de serviço. É muito importante esse objetivo que vem do questionário piloto. La definición do questionário final. A estructura, o piloto ayuda a ter este cuestionario final, ¿no? Estructura de cuestionario, preguntas sobre conocimiento de organización y preguntas sobre ferramentas de comunicación. Y análisis, ¿no? Una vez que yo tengo ya el cuestionario, recopilo las informaciones, entonces, ¿qué vamos a tener? Análisis cuantitativo de los datos, conocimiento de los colaboradores sobre estrategia y utilización de ferramentas de comunicación y siempre sugestões para melhora contínua. Então, perdão, desculpa. Vamos aqui à definição do questionário final, né? Então, vou mostrar aqui como é a estrutura do questionário, as perguntas sobre conhecimento da organização e as perguntas sobre ferramentas da organização. Então, ele tem Sara lo que colocó es cuál objeto, cuáles son las herramientas que usar, objetivo, ¿no? Y el periodo, de cuándo a cuándo iba a ser feito esta pesquisa. Bueno, la sección, nombre participante, también tiene que estar registrado, ¿no? Cuál escala que iba a medir todas las preguntas en sí, que son 5 perguntas que foram feitas. Por exemplo, né? Qual das opções abaixo mostra seu grau de concordância com a seguinte afirmação? Eu conheço o objetivo da estratégia da organização? Simples. Imagina, as perguntas são simples e diretas. Eu conheço a missão e visão. Eu conheço os valores da organização. Considero fundamental conhecer objetivos estratégicos, missão, visão, valores para a realização do meu trabalho. E a última, a comunicação dos objetivos estratégicos da organização pode contribuir para o aumento do envolvimento. Esos son los canales de comunicación. Aquí vamos a la muestra que ella pegó eran 95 colaboradores. Estamos hablando 20%, ¿no, Sara? Si no me equivoco. 20% do total. Na ocasião, né? Porque a empresa cresceu depois, Sim. triplicou o número de funcionários, principalmente depois da pandemia, mas você vê que mesmo, vou fazer um comentário adicional sobre esse número, né? 95 pessoas responderam, representou 20%. Em termos de pesquisa, eu consigo justificar minha pesquisa com essa amostra, mas em termos práticos para as organizações, eu estou falando de mais de 500 colaboradores, onde só 20% se engajou para responder, mesmo sabendo que isso era uma pesquisa que, a princípio, era organizacional e que vinha para prover alguma solução, ao menos essa era a expectativa. E ainda assim, as pessoas não se engajavam para responder. Então, o outro lado da moeda, quando a gente fala de motivação e engajamento, é entender as dificuldades que a organização tem de ter a proximidade dos colaboradores, um processo muito mais participativo. E aí, talvez isso seja reflexo, fica aí o estudo futuro, de um problema de comunicação, não sei. Será que as pessoas não se engajam porque justamente não entende o seu papel, não tem senso de pertencimento, não entende missão, visão e valores, porquê da existência da organização e por aí vai? Mas foi um número, em termos de pesquisa, ok, mas em termos organizacionais, para que se crie alguma política, muito baixo. Adoção muito baixa dos colaboradores no processo. E isso rodou por bastante tempo lá. Obrigado, Sara. Sí, muito interessante lo que tu falou, muito. Vou mostrar aqui o resultado do análisis, tá? Que el 76%, que estamos falando da faixa laranja e vermelha, né? São colaboradores de 20 a 40 anos. 59% posee até 5 anos dentro de casa. 20% de 6 a 10, la mayoría son nuevos, son nuevas personas. El
69%, somente 69 dos 95 son del área de design de ingeniería, 80% es home office, ya estamos hablando de cuánto hay, 100, casi 80 personas, ¿no? É. En casa. Então, o análise de conhecimentos objetivos estratégicos, ó, el 37% falou, concordo parcialmente, imagina. Y el 8% concordo totalmente. Y los demás, discordo totalmente, neutro, que estamos hablando 25, de más del 50%, ¿no? De más del 50% que desconocían los objetivos estratégicos. Igualmente, el análisis de conocimiento y visión en misión es casi el mismo resultado de la pregunta anterior. Y aquí tiene esas tres preguntas, análisis, conocimiento de los valores. Siempre tenga la misma variante, ¿no, Sara? Que siempre la mayor es 4, pero mayor porcentaje son los que desconocen. Están entre que discorda totalmente, parcialmente y neutro. Que están encima del 50%. Y o bom, né, que está en las dos últimas imágenes, que dice, ¿qué ferramenta de comunicación utiliza? Né? Son empregadas, primero son empregadas con email, Slack y newsletter. Claro, por ser una empresa de TIC, né? Email, Slack es muy importante. Newsletter también. Pero la mayoría siempre por email, ¿no? ¿Y cuáles ferramentas de comunicación deberían ser empleadas? En este caso, o primero fue email, o segundo, reunión mensal, Slack como tercera herramienta, y a cuarta, reunión de integración. Ellos mismos solicitaron essa parte de reunião de integração de pessoas. Eu vou fazer um comentário aqui, amigo, se você me permite. É, uma das coisas que a gente mais identificou na pesquisa foi a centralização da informação em um único canal. A gente sabe que é difícil ter um único canal de comunicação, né? Sim. Mas, por exemplo, para a área de design e operações, o diretor de lá gostava de usar o Slack. Então, ele determinou, e não era uma ferramenta institucional, que a área de operações utilizaria o Slack. Mas isso não foi passado para ninguém. Como não era uma comunicação oficial, o time de operações usava o Slack. Mas eles tentavam se comunicar com o resto da empresa fora de operações via Slack, e as pessoas não respondiam, porque elas não utilizavam. Um outro grupo usava o Telegram, que era a equipe de TI, porque eles gostavam no Telegram, porém eles também não usavam como ferramenta oficial. E aí eles tentavam se comunicar com a galera de operações via Telegram. E aí a organização queria mandar comunicados oficiais. Por qual canal, afinal de contas? Se um grupo de colaboradores decidiu usar um canal, o outro, e era tudo desconectado. Ninguém sabia o que o outro estava usando, porque aquilo era bom para mim, mas não era oficial e não era bom para o outro. Então tinha um desencontro muito grande. E a ideia dessa questão foi entender por quais, primeiro, através de quais ferramentas, quantas ferramentas de comunicação a empresa possuía, quantos canais e maneiras de se comunicar, e por quais deles o colaborador preferia absorver informações que seriam mais relevantes, comunicados oficiais, por assim dizer. E aí a gente começou a entender, por exemplo, que a empresa tinha mais de, se eu não me engano, se não me falha a memória, 18 canais de comunicação. É humanamente impossível você gerenciar tanto canal de comunicação, tantas frentes. E é humanamente impossível você determinar que todos esses canais vão receber informação relevante. E aí, essa resposta do e-mail, né, que a maioria olha por e-mail, foi respondendo à pergunta de por qual canal as pessoas gostariam ou elas percebiam as informações que eram institucionais, que eram aqueles comunicados para todo mundo. E aí a gente percebeu que as pessoas elas só liam o e-mail para ler informação institucional.
Então, eles sabiam, por exemplo, que toda segunda tinha newsletter. E a newsletter trazia os novos modelos de negócios, os contratos que tinham sido fechados, as palestras, os próximos eventos. Então, todo mundo esperava que, segunda às 7 da noite, fosse receber a newsletter que vinha por e-mail. Então, eu não ia procurar no Telegram e no Slack. Se a empresa fosse comunicar festas, eventos organizacionais, palestras ou qualquer outro fórum, era sempre dentro do e-mail. E aí foi isso que a gente conseguiu mostrar. Não adianta a empresa ter esse arcabouço de ferramentas quando o colaborador vai para o e-mail olhar as informações que são oficiais. Todo o resto, bate-papo, facilidade para se comunicar, eles queriam uma ferramenta mais rápida, porque ninguém ia ficar trocando mensagem como se estivesse conversando num bate-papo por e-mail, né? Aqueles e-mails gigantescos. Então, eles começaram a entender que se eu quero comunicar coisas importantes e que vai fazer com que o meu colaborador preste atenção, o e-mail é o canal que eu vou utilizar. Para todo o resto, é possível se adaptar a cada área, ao que fizer sentido, porém, precisa existir um canal, e aí podia ser o WhatsApp, Telegram, Slack, depois eles definiram como Slack, muito porque veio a pandemia e precisou se adaptar a esse formato distribuído, né, de colaboradores. E aí eles adotaram como oficial o Slack, porque você pode usar entre os seus colaboradores do seu projeto o Telegram, mas você precisa saber que para mensagens mais rápidas e a outra área lhe responder, tem o Slack. Senão cada um usa o seu e a gente continua seguindo no caminho do desencontro. Então, essa pesquisa ajudou muito nessa fase de definir que tipo de informação é oficial para ir por e-mail, que aí a gente entendeu que os colaboradores só iam olhar por e-mail, e o dia a dia, nas tratativas de áreas de projetos, área de compras, área de jurídico, um canal de comunicação mais fluido, que aí eles determinaram depois que seria o Slack. Só para explicar um pouquinho de onde surgiram esses números e o que eles acabaram fazendo, promovendo de mudanças dentro da organização. Muito obrigado, Sara. Muito importante lo que tu falou, porque eu acho que isso é problema de muitas empresas, né? Só poucas têm um canal de comunicação bem feito. Pode ser um mural para pequenas empresas, mas em empresas de TIC, não? De tecnologia, Slack é uma boa ferramenta de trabalho, de comunicação. Eu acho que é natural do ser humano, a gente, para a nossa vida mesmo, a gente não sabe lidar com muitas opções, né? Às vezes a gente precisa de direcionamento para determinadas coisas. Se eu tenho muitas opções, eu acabo me perdendo. Então, aqui eles tinham, acho que 18 canais de 18 comunicação. é Aí, muito. cara, eu não... resumindo, você esperava que com esse excesso de canais fosse mais fácil das pessoas buscarem. Aí é que a gente se engana. Quanto mais opções, menos os colaboradores iam atrás das informações. Porque na nossa cabeça tá lá, qualquer hora que eu quiser, eu busco ali, eu busco aqui. No final das contas, sabe o que acabava acontecendo? Vê, a gente está falando de 18 canais de comunicação, né? As pessoas Sim. perguntavam para as outras, porque ninguém quer ter o trabalho de buscar. Aí Uhum. falava, ó, tu sabe onde está a informação sobre isso aqui? Como é que eu faço para solicitar viagem? Como é que eu faço para solicitar meu vale alimentação? Como é que eu faço para olhar meus benefícios, meu contra-cheque? Ninguém olhava o manual, ou ia no mural, ou ia na intranet. As pessoas olhavam dentro, as pessoas perguntavam umas para as outras para ter a facilidade. Então, eles entenderam isso e entenderam que não precisava esse excesso de canais de comunicação, porque quando as pessoas queriam, elas procuravam umas às outras. E talvez os próprios colaboradores fossem agentes de comunicação, que é um outro processo que eles fizeram também lá dentro, que derivou da pesquisa, que foi Pergunte-me Como. Aí eles colocavam, tipo, plaquinhas na baia do colaborador pendurada, e aí eram colaboradores específicos, sabe? Que foram trabalhados para isso, treinados para responder a perguntas específicas. Então, de repente, você passava pela área de compras, aí você via a plaquinha, pergunte-me, quer saber de viagens? Pergunte-me como. Aí você sabia que aquele colaborador específico sabia uma informação sobre viagens. Isso fazia com que a galera procurasse o tete a tete, aquela coisa mais informal, ao invés de ter o trabalho de ficar buscando um manual de não sei quantas páginas na intranet para saber como era o processo de viagens.
Muito interessante. Muito interessante. No chat, ahorita estou olhando o chat, Graciele, vou falar para também interagir o que ela falou. Dice, existe engajamento dos gestores, né? Engajamento do time de cultura e também sobre a empresa em si. Ela é o que ela vende, ela tem um suporte para saber seu papel, é uma gestora que engaja e dá certas respostas, mas todos são assim. O que falta? Tem muitas perguntas, né? Eu estava lendo a pergunta dela, achei super interessante. São várias perguntas em uma, mas eu entendi o que Sim. ela quis dizer. Um dos pontos da pesquisa, que depois acabou virando esse livro, que eu mais identifiquei e mais me surpreendeu, que a primeira fase da pesquisa ela foi qualitativa, ou seja, eu entrevistei pontos focais da empresa para entender o processo de comunicação, as falhas, os desafios, os pontos positivos e tal. E o que eu mais identifiquei foi a alta gerência. Quando eu falo de alta gerência, é do C-level para baixo, totalmente desconectado com a realidade e também com falta de informações sobre missão, visão, valores, a razão da organização de ser, qual é a projeção futura da organização ante ao mercado, quais as estratégias a serem adotadas. E aí isso reverberava para o restante da cadeia. Ou seja, perdão, quando chegava no nível gerencial, os gerentes também não sabiam. E aí vinha, lembra da palavra que eu falei? Pertencimento. Pertencimento. O senso de pertencimento não existia. Então, você já tinha uma desmotivação e uma desconexão com a realidade na liderança. Se o teu gestor está assim, como é que está teu colaborador? Então, quando a gente fala colaborador, precisa entender que a gente está englobando toda a cadeia, toda a hierarquia, né? Não gosto muito da palavra hierarquia, acho muito rígido, mas toda a estrutura organizacional. Porque se eu não tenho um gestor com o entendimento da nossa estratégia, como é que esse gestor engaja a própria equipe se ele não tem o senso de pertencimento e se ele não tem a menor ideia de que o trabalho dele impacta no atingimento dos objetivos? Então, esse ponto do gestor engajado é muito importante, porque o gestor engajado é o que engaja. Tá? Se eu não tenho entendimento do porquê que eu existo dentro da organização e qual é o meu papel, eu não consigo levar isso adiante para a minha equipe. E aí fica aquele descolamento da realidade. E é o que acontece. O operacional trabalha com a cabeça de operacional, porque ele acha que não tem impacto na estratégia. E daí se eu atendi mal? E daí se eu não entreguei no prazo? Eu não sou o gerente do projeto. Mas ele não entendeu que se ele entregou mal, o gerente entregou mal, o diretor entregou mal, o C-level entregou mal. Então, fazer com que as pessoas tenham noção do seu papel e a sua responsabilidade não só engaja e traz senso de pertencimento, como coloca o colaborador como ator principal dentro da sua atividade e responsável direto por ajudar a organização a atingir os objetivos. Eu não estou aqui à toa. Mesmo, e aí eu fiz entrevista, para vocês terem uma ideia, até com o pessoal da limpeza. Na época a empresa era só Serve. Você sabe quais são os objetivos? Porque, veja, se eu não tenho uma organização limpa para receber pessoas de fora, no Porto Digital, a empresa é super conceituada, para receber pessoas de fora, o café preparado, um banheiro higienizado, limpo, para o colaborador saber que, porra, eu venho aqui, eu não fico segurando o dia inteiro. Pode parecer besteira, mas não é. Entendeu? Se eu não tenho eu passo a maior parte do meu dia dentro de uma organização. Se eu não tenho um ambiente receptivo e propício para o meu trabalho, eu também me desengajo e me desmotivo. Então, se eu não ouço o meu colaborador lá embaixo, eu também não entendo a necessidade dele. Às vezes o cara está desmotivado porque ele chega para trabalhar, não tem um café, o banheiro está sujo, ele tem que trazer tudo da casa dele. Aí ele pensa, putz, eu não tenho nenhuma estrutura predial adequada para trabalhar. Isso também desmotiva. Tá? Então, nessa pesquisa eu ouvi todas as esferas para conseguir conectar todo mundo e fazer com que todo mundo entendesse que o seu papel é responsabilidade sua e a sua responsabilidade é também de ajudar a organização a atingir os objetivos. Sozinho a gente não é nada, né? Eu acho que Jomara levantou a mão aí.
Era só para assim contribuir que eu tenho uma experiência viva disso. Eu trabalhei numa empresa que, primeiro que os valores assim, o livro fala muito dos valores ali da qualidade, né? Que a gente chama ali dentro da missão, visão, valores. E um dia o CEO disse assim que ele gostaria muito de chegar numa filial e o cara lá da operação soubesse os valores e os indicadores que ele influenciava. E vai muito de encontro com o que você falou, mas também com os tipos de linguagem, né? Aí as sensibilizações em cada segmento e até a gente chegar nesse fato que você chegava para uma pessoa da operação semi-alfabetizado e perguntava qual eram os indicadores dele, ele sabia, e sabia onde influenciava. 2 anos de um projeto e um trabalho de sensibilização. Então, assim, é muito isso mesmo. Só deu certo quando era pauta de reunião de comitê, era pauta de reunião de gestão de setorial, e vinha desde o CEO, descendo cada esfera, até que a comunicação mesmo, os valores da empresa eram tão internalizados que e aí depois vai migrando, né? Vai para as metas, as bonificações ficam amarradas a isso, mas fora essa parte, assim você via como as pessoas começavam a inclusive se preocupar. Agora, para o cara estar bem, a gente tem que saber que ele tem que voltar para casa e dormir tantas horas, porque a gente começava a pensar na qualidade de vida mesmo da pessoa. Então, eu acho que a comunicação, até falei no começo um pouquinho antes de você entrar, ela é ali a engrenagem que faz ou tudo dar certo ou tudo dar errado, né? É muito tênue ali o quanto ela influencia em cada esfera da empresa. Falou dois pontos aí interessantes. O primeiro, quando eu fui apresentar esse trabalho antes de ele virar livro, foi o final do meu mestrado. Isso aí é um trabalho de mestrado. Depois eu vou explicar de onde surgiu a ideia desse tema. Mas eu gravei um vídeo. Eu chamei um colaborador, representante de cada área, ou seja, um da limpeza, um do café, um presidente, um diretor, um estagiário, áreas diversas. Juntei um grupo também, um time grande, e pedi para definir a palavra comunicação, para definir o conceito de comunicação em uma palavra. O que para eles o que para eles significava comunicação? Porque esse vídeo, aí teve música de fundo, eu editei, ele foi a abertura do meu mestrado. E aí depois eu vou achar esse vídeo e vou mandar para vocês. Ele é curtinho, acho que tem 15 segundos. Começa com cada colaborador falando: comunicação é isso, comunicação é aquilo. E uma das pessoas falou assim: comunicação é o eixo que faz a roda girar. E aí você falou do elo, é isso. Se você não tem papéis estabelecidos, premissas estabelecidas, mas mais do que isso, se você não sabe comunicar isso, você não tem nada. E aí, mais do que comunicar, é comunicar sabendo traduzir isso para a linguagem universal. Por quê? Porque eu não posso achar que o meu colaborador do chão de fábrica vai entender uma linguagem do C-level. E não é que o cara é ignorante, é porque essa linguagem não é comum para o dia a dia dele. Então, eu tenho que ser capaz de fazer com que meu colaborador lá da base e mesmo o meu colaborador da limpeza olhe os indicadores e saiba, porra, eu limpando isso aqui, estou garantindo com que a organização tenha um ambiente de trabalho assim, assim, assado. Essa é a minha meta. Mas se eu não souber traduzir princípios, valores, missão, a razão da organização existir para um linguajar universal, isso fica só uma sopa de letrinhas na parede, né? Quem nunca entrou numa empresa e viu lá a placa, inclusive nessa empresa que foi objeto da pesquisa, no começo era assim, tinha uma placa subindo a escada logo que você entrava da missão, visão e valores. Sim, eu faço o quê com isso? É de comer ou de passar no cabelo? Porque se eu não entendo a razão da empresa existir e como é que eu traduzo esse linguajar todo para o dia a dia do meu colaborador e para a realidade da minha área, isso vai ser só uma placa na parede. Então, a ideia aqui era: nós temos um arcabouço de ferramentas de comunicação, nós temos missão, visão e valores claros, mas nós não temos as pessoas em nenhuma esfera compreendendo como traduz isso para o dia a dia, e aí traduzindo para o dia a dia como ela se sente pertencendo a essa realidade e ajudando a empresa a contribuir para o seu crescimento.
Eu cortei tua fala aí, né, amigo? Eu fui falando, eu já dei até um spoiler. Sim. Não, mas Era para contribuir mesmo, porque assim, achei muito semelhante, assim, as questões, a gente foi muito nas ferramentas, aí começou a analisar quais eram os melhores canais, por exemplo, para a operação, a gente criou um formato mais resumido, que a gente chamava de linguagem simplificada, por uma determinada área, tinha a linguagem para os semi-alfabetizados, então, assim, tinham reuniões que eram visuais para ele entender. Então, assim, quando eu vi aqui as tuas análises, eu digo, é muito isso mesmo. E era muito uma experiência que eu acho que, quando eu comecei a livrar, eu até falei para o Carminho, isso aqui é muita cara do que eu vivi durante um tempo. E é uma curva de aprendizado muito grande até você conseguir maturar, né, esse conhecimento e que as pessoas comecem a entender que lá na frente isso vai dar muito resultado. O óbvio precisa ser dito. Essa é a frase que vocês têm que gravar. O óbvio escrito. precisa ser dito. Porque o óbvio é óbvio para quem? Para você. Dentro da sua percepção, você, como C-Level, está muito claro que é visão, missão e valor. Você ajudou a definir, a escrever. Mas eu não sei, eu entrei agora. Então, o que é óbvio para você e como é que você é capaz de traduzir o óbvio para mim? É similar a fazer o exercício de OKR. Eu tenho que saber descer ele em vários níveis para que todo mundo compreenda. É a mesma coisa, a mesma premissa. Como é que eu traduzo o óbvio para o contexto de linguagem universal? Entendeu? Então foi mais ou menos esse o raciocínio. Eu gostei daí do teu exemplo, porque a gente percebe que esse problema de comunicação interna é relevante e ele é atual e vai ser sempre atual, porque o ser humano é da natureza do ser humano essa dificuldade de se comunicar em qualquer contexto, seja ele organizacional, na sua vida pessoal, nas suas relações. Ah, legal, Leandro, vi aqui. O óbvio precisa ser dito. A gente falava muito isso no contexto de time de desenvolvimento de software, né? Porque o designer, para ele, ele desenhou tudo, tá claro. Quando mandava para o desenvolvedor, o cara não entendeu o que é porque não participou do contexto. Ah, mas está desenhado aí. É óbvio para quem? Para quem desenhou, para quem elaborou isso. Então, traduzir isso e conectar as realidades é muito difícil. E vou dar um spoiler, tá? O livro não mostra o caminho. Então, Não. o caminho é aquilo que faz sentido para cada contexto organizacional. Ontem eu assisti, um parênteses, uma palestra de Américo Pinto, que ele palestrou eu trabalho na Eletrobras atualmente, ele palestrou lá sobre PMO para a galera, e todo mundo perguntando para ele sobre que framework utilizar. Aí ele, gente, parem de copiar. Parem de querer ser a empresa famosinha. Ah, o famosinho framework da tal empresa. Porque o seu contexto é diferente. Os seus objetivos e princípios e valores, o DNA da sua organização é diferente da organização do fulaninho. Então, peguem as boas práticas e traduzam ela para o seu contexto. É isso, é a mesma coisa. Então, eu gostei muito do que ele disse, porque, veja, ele falou sobre PMO, e isso tem relação com o processo de comunicação também. Aliás, qualquer esfera organizacional tem relação com comunicação. E lá ele já falava das dificuldades do pessoal se comunicar, porque o pessoal quer copiar. Todo mundo quer uma fórmula mágica que facilite o seu contexto no dia a dia. Pode seguir, Pronto, amigo. pronto. Continuando aqui, que vai da mão do que tu estava falando, porque estamos falando de entrevistas, né? Ahora vamos a falar da entrevista qualitativa, que es la entrevista piloto, que siempre tiene un objetivo, una metodología, un resultado. Pero lo que más gostei, sí, gostei, impactó para mí, son las preguntas que son simples. Tú haces preguntas simples y yo quiero agregar, dice, lo obvio tiene que ser dito y escrito, Exato. porque no solamente es falar, tú posso falar, mas si no está escrito, no va a ser lembrado. ¿Entendeu? Y no va a ser entendido por varias personas y no va a ser comunicado por varias personas. Por eso esas preguntas que tú haces de objetivos estratégicos de empresa, ligación entre objetivo estratégico y ejecución del trabajo, importancia de unión de los objetivos estratégicos con metas individuales, importancia da transparência no acesso à informação, canais e meios de disseminação de informações e sugestões para comunicação e consolidação. Fiz aqui uma tabela
con Vou só dar uma dica, né? Você botou lá pesquisa piloto, você viu que eu fiz 2 vezes a parte do piloto, para qual e para quant, e aí eu dou isso como dica para sí, qualquer pesquisa que vocês forem fazer dentro da organização, porque às vezes a gente vai com sede ao pote, elabora um questionário, manda, a galera responde logo de cara, e quando você vai analisar, não era bem aquilo que você esperava. A gente se frustra porque a gente não conseguiu traduzir nas perguntas aquilo que a gente queria atingir de objetivo. E aí o piloto ajuda nisso. Tu pega 2 ou 3 questões, né, não muitas, escolhe um público pequeno, 5 ou 6 pessoas, pede para responder. Com essa resposta, você pede que eles analisem também o entendimento dele das perguntas. Você consegue entender se eles tiveram dificuldade com a pergunta, se a pergunta foi clara o suficiente para você ter a resposta que você imagina que quer, ou que espera, ou que precisa, tá? E aí você vai fazendo ajuste para a pesquisa original. Então, não precisa durar mais do que 2, 3 dias. Também tem que ser um processo estruturado e definido um público exato, mas isso ajuda você a não seguir logo de cara, não gastar todas as suas armas logo de cara com uma pesquisa que depois você vai olhar e vai falar, não fez o menor sentido esse monte de pergunta que eu coloquei aqui. y o bom que en cada respuesta que daba, yo fiz una matriz, né? Entre las preguntas con las personas que fueron a responder. Y fue muy interesante cómo cada uno, eh, imagina, el sector de comunicación operacional. Dice, conocimiento de los objetivos estratégicos, la superintendencia, la directoria y gerencia del proyecto, lo que tirei, né? Falaram que não, mas o operacional se conhecia conceitualmente y a gerencia de proyectos parcialmente. La ligación en estrategia de trabajo, todo el mundo falaba que sí, né? Y más operacional falaba, os gestores deben hacer a curadoria. Olha aí alinhamento entre objetivos y metas. La matriz dice imprescindible, que es una consecuencia, falaba de la directoría. El gerente de proyecto falaba es esencial, operacional importante, es de importancia llave, o la gerencia de proyecto falaba que era necesario asociar objetivos con metas, y el consejo falaba que era reconoce la importancia de los objetivos. A transparencia. La matriz falaba que era fundamental, a diretoria, es decir, o que a pessoa precisa saber, a gerência de proyectos es muy importante, a operacional pesa llave en ese proceso, porque era necesario que él saiba lo que tiene que hacer. El gerente de proyectos, o chefe, falaba un cierto nivel de transparencia, perdão, y o conselho falaba personalmente a favor, más alerta para ruidos. ¿Cuáles son los canales de comunicación? Todo lo que está al alcance, más lo que me impactó fue la última, ¿no? Conselho falaba, no ten detalles, él no conocía cuáles eran los canales de comunicación, ¿né? Ahora resumo. ¿Y cuáles son sus sugestões, né? El- A matriz, el superintendente falaba mostrar continuamente TVs con balas de scorecard, usar tecnologías, painel, extranet, repositorio, que falaba directoría, comunicación más directa, sin intermediario, que era el gerente de proyectos, porque necesita eso vivo. Comunicación más directa, sin intermediarios, ¿tá? Operacional, comunicado semanal sobre objetivos estratégicos, planejamiento estratégico de la comunicación, que falaba el gerente de proyectos, y o conselho falou considerar perfil dos colaboradores para los canales. Esto fue muy interesante que tú fez con cada una de las pesquisas que tú fez para cada colaborador. En cada uno muestra cuál es la palabra, a nube de palabras más importante para cada colaborador que tú fez a pesquisa. En este caso, para la superintendencia es algo organización, para directoría era colaborador, para gerencia de proyectos era colaborador, más tengo organización y gente, para el sector comunicación operacional,
comunicação é muito importante, gerência de projetos táctico, objetivos e exemplo, e para conselho, objetivos, né? Y todos son diferentes, ni uno se repite. Cada uno tiene una palabra más importante que otro. Pronto. O análisis das entrevistas, ¿no? Síntesis y lo que sea. O achados principales. A importância reconhecida de este proceso, desconhecimento dos colaboradores por parte de la comunicación, necesidad de alinhamento, transparencia versus curaduría, canales de comunicación y planos de comunicación, que no tienen o tienen pocos. ¿Cuáles serán los desafíos? Falta de conocimiento, ¿no? Dificultad de definir métricas, divergencia sobre la transparencia. ¿Cuáles son las oportunidades? Melhoria do engajamento, alinhamento estratégico, uso de nuevas tecnologías y o futuro. ¿Cuáles son los próximos pasos? Análisis de perfil dos colaboradores, desenvolvimiento de un plano de comunicación, implementación de herramientas y canales. Y es en la parte de análisis de entrevista en personas. ¿Cuál es la definición y metodología? Perfil de pequeñas cantidades de usuarios arquetípicos, derivado de entrevistas cualitativas y desenvolvimiento baseado en insights de pesquisa. ¿Y cuáles serán los perfiles? Perfis, conselheiros, superintendencia, gerentes y colaboradores. E esta é a parte que eu gostei muito mais. Só um momento, por favor. Que acontece? Este workshop de cocriação, o workshop que eu participei, nas empresas onde eu trabalhei, é muito... Só imagina quais são os benefícios de uma cocriação, né? Obtención de diferentes perspectivas, creación de soluciones más ricas y relevantes, mayor foco en usuario, superación de ideas preconcebidas. Tú escuta a todo el mundo. Tú vas a tener un equipo multifuncional, ¿no? Tú vas a tener un mapeamiento de experiencias, ¿no? Que es fundamental mapear las experiencias de los usuarios para garantir la diversidad de habilidades y conocimientos de la corporación. Mas tu lembra da palavra pertencimento que eu falei? Pertencimento, sim, sim. Aí eu volto de novo a ela, porque quando você tem, daí a ideia do workshop de cocriação e da importância de você criar uma solução com um grupo que represente cada área da sua instituição, é trazer o senso de pertencimento, porque eu sei, imagina o cara que está lá na limpeza, ele se sentindo importante e pertencendo à cultura organizacional, porque ele ajudou a definir alguns princípios e valores de comunicação que regem o processo de comunicação dentro da organização. O analista, o estagiário também. Então, quando a gente vai apresentar o resultado disso, o colaborador diz, pô, eu fiz parte disso. Não foi uma estratégia top-down, não me fizeram engolir goela abaixo. Eu representei a minha galera, por assim dizer, né? Eu representei todos os outros estagiários, eu representei todos os outros analistas. Então, esse workshop de cocriação, eu indico para boa parte das coisas que a gente faz dentro de uma organização, quando a gente quer desenvolver algo, porque você traz representatividade, senso de pertencimento, e as pessoas começam a entender o seu papel lá dentro. Por que elas estão aqui? Por que eu faço o que eu faço? E que o que eu faço tem importância para a minha estrutura. Eso vem la siguiente parte aquí. Cuando tú planeas, yo coloqué objetivo y a característica, ¿no? Cuando tú planeas o workshop, olha o objetivo, apresentar os problemas, identificar una pesquisa, propor soluções inovadoras para comunicación interna, promover a colaboración entre los participantes, que es muy importante, escutar, ¿no? Lo que tú falas, ¿no? Lo que fue obvio, tiene que ser dito y escrito, que es muy importante aquí. Y yo acho que sirve, ¿no? Esse workshop foi bem legal, porque o que eu fiz, né?
quando a gente fala aqui de estado da arte, eu queria não trazer teoria para eles. Eu queria mostrar exemplos de pessoas que já escreveram sobre isso. Eu queria trazer exemplos de organizações que trabalham fortemente a comunicação interna. Então, eu não sei se tu vai colocar as fotos aí ou não, mas eu reservei uma sala nessa empresa que era toda de vidro, né? Era um quadrado nela. Então, quem estava de fora estava vendo sob todos os ângulos o que estava acontecendo ali dentro, porque eu queria trazer a ideia de transparência. Eu convidei um representante de cada área, um estagiário, um analista, o diretor, o presidente. Eu coloquei pendurado, mandei imprimir todos os canais, as logotipo ou o símbolo do canal de comunicação, por exemplo, WhatsApp, Telegram, Slack, e-mail, Mural. Eu pendurei esses canais de comunicação dentro de uma sala para ficar bem visual, os mais de 18 canais. Eu peguei as personas que representavam a persona é o arquétipo, né, que representa um grupo. Aí eu peguei várias personas e pendurei também tudo coloridinho. Eu ambientei a sala para que eles entrassem e visualmente conseguissem sentir qual era a problemática a ser trabalhada ali. E eu também trouxe convidados de fora. Eu trouxe uma pessoa que é super conhecida, ele é um futurista, ele foi meu professor também, Jacques Barcia, para trazer provocações sobre o futuro. O que eu queria? Trazer insights do mercado, trazer insights teóricos, trazer insights visuais da própria organização e trazer uma pessoa para fazer provocações sobre o futuro. Então, cada convidado, eu acho que foram 5, 4 convidados, cada convidado que entrava fazia uma provocação de um determinado tempo na estrutura da vida da gente, né? Então, presente, passado e futuro, fazia a provocação, jogava a reflexão e as pessoas estavam formadas em grupos, absorvendo aquilo para depois conseguir desenvolver a solução lá na frente. Então, ao invés de eu chegar e falar um monte de números, eu trouxe esses números através de provocações e de um cenário que eu criei, encenando a comunicação interna e os seus excessos dentro de uma sala de vidro. Foi bem legal, ficou bem bacana, assim, foi um momento e tanto. Vou continuar. Solamente voy a nombrar aquí cuáles son las etapas, ¿tá? Que es introducción a la jornada, comunicación, estado de arte, generación de ideas, estruturación de ideas y plano de acción. ¿Por qué? Porque yo trouxe también las imágenes del libro, que fueron muy, muy interesantes. Entonces, puedo agrandar aquí. Aí as fotos que eu falei, né? Essa foto da esquerda, volta lá um pouco, amigo. Aquí. Essa foto da esquerda aí embaixo, aí era o corredor para outras salas de aula. Na outra parede era vidro também, e aí tinha algumas falas, alguns valores, algumas coisas se conectavam. Toda a estrutura de ponta a ponta, ela tinha coisas coladas para falar de alguma coisa, ou era do problema, ou eram alguns insights que surgiram, ou eram os canais de comunicação, as figurinhas, ficou bem legal. Sí, y es importante, ¿no? Para entender el problema, todo bien visual también, ¿eh? Exato, Pues, ficou pues só visual, porque ia ser muito cansativo só ficar sim, só narrativa de teoria, slide. é verdade. E aí foi mais rápido, não? Porque aí entenderam o problema, não? Entenderam o resultado das pesquisas, para onde iba, qual era o objetivo e o contexto da organização. Missão, visão, objetivo. E aqui está o que tu falou, não? O estado de arte. Isso, Esse eu levei somente é um case, né? um case. Eu peguei alguns cases, um deles é o da Johnson Johnson. Recomendo vocês estudarem, ou lerem, ou pesquisarem. A Johnson Johnson, eu prestei serviço para a Johnson antes de mudar de carreira, eu atuei 15 anos com comércio exterior. E aí eu morei em São José dos Campos, prestava serviço para a Johnson. E aí, volta e meia, eu estava lá fazendo reunião com eles e tal, e do fornecedor, qualquer prestador de serviço, ao colaborador, da limpeza ao presidente, tem que saber o que a Johnson quer comunicar. E eles têm um negócio, e aí vocês podem pesquisar, que chama o credo da Johnson. Credo da palavra credo, que horror, mas o credo significa, com letra maiúscula, uma oração. E eles criaram uma espécie de oração que comunica
quase uma Todo. música, que comunica qual é o objetivo, por que estamos aqui, como você contribui, você fornecedor também. E essa oração, esse credo, fica na mesa de cada colaborador. Todo mundo tem um desse, porque todo mundo tem que, todos os dias, se lembrar para que veio. E aí, esse foi um dos exemplos que eu levei. Eu levei vários outros cases, mas esse foi um dos exemplos que eu levei para a galera falar, ter ideia, né? O que que a gente pode construir aqui? Né? E se a gente fizer um credo também? Como é que a gente traz isso para o nosso contexto? A ideia não era copiar, mas era inspirar as pessoas a olharem para o mercado e terem ideias também. E aí a galera já sentada fazendo esse processo todo, ficou bem legal. Aquilo que tu falou, né? Que é a Isso. ideação, é barato Eu de saí, comunicação. eu saí colocando, tá vendo? Eu imprimi, saí colocando. Esses bonequinhos são as personas, e eu coloquei as falas que saíram em algumas entrevistas, sem identificar ninguém. Eu coloquei as falas que as pessoas trouxeram de impacto, para eles saberem quais eram os desafios que eles enfrentariam para poder criar uma solução. Foi top, foi top. Tenho aqui também a criação, né? Porque uma vez conhecendo o problema, já começa a estruturar, né? Aí vem os critérios, né? Intenção, canais, ação, engajamento, impacto, métricas para poder medir, desenvolvimento de ideias, ¿no? Diversidade, objetivos estratégicos, comunicação institucional Isso. e os resultados. Eles mesmos apresentavam as ideias, né? Isso, e E meu foi, papel foi só mediar aí, tá? Porque o pesquisador, no caso, ele não pode intervir. sim, Ele não pode fazer juízo de valores e nem influenciar a narrativa que vai ser construída. Então, meu papel era mediar, mostrando cenários, trazendo convidados. Ó, o mercado diz isso, olha só o que estão fazendo por aqui. E aí eu ia mediando cada fase para que eles divergissem e convergissem, né? O duplo diamante. Ou seja, divergissem explodindo de ideias, depois convergissem para escolher uma, até chegar no resultado comum. luego tenemos resultados después de eso, ¿no? Que colocaron 5W+2H y los próximos pasos, ¿no? Que la estructuración de ideas a través de los 5W, que fue top. Isso. Bueno, ya terminando, porque al final esto fue más una presentación práctica y yo gosté también, mas el libro es una guía, para mí fue una guía, porque la teoría trae estas consideraciones, ¿no? Revisión bibliográfica, yo falo, ¿no? Si no tiene fundamento teórico, no tem como iniciar las pesquisas. O diagnóstico de organización, son cuestionarios y entrevistas. El workshop de creación tiene dos puntos, ¿no? Ideas geradas y soluciones de propuestas. Las ideas geradas incluye todo, inclusión de los colaboradores, diversidad de canales de comunicación, cuáles son las acciones de engajamiento y cómo tú vas a medir los resultados, ¿no? Tem as soluções e propostas e contribuições. Tem teóricas e práticas, não? Na teórica, tem um modelo de cocriação para a comunicação interna. Eu acho que tu já deixou isso lá. A importância do diagnóstico participativo e a prática. Soluções para melhorar a comunicação interna e ferramentas para o engajamento dos colaboradores. Quais são as limitações que tu falas, né? Tempo e o foco. Eu dou limitações, creo que em todas as áreas. ¿No? Y conclusiones, ¿eh? La importancia de la comunicación interna, a co-creación como una herramienta y cuáles son los próximos pasos a seguir. Bueno, o considerações finais, que foi um resumo de lo que tu colocou no livro. O objetivo da pesquisa, analisar a comunicação interna em uma organização, a metodologia, que é uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa e um workshop de co-criação, quais foram os resultados, o diagnóstico da situação atual, ideias geradas no workshop e soluções propostas. Conclusões, importância da comunicação interna, papel da cocriação e recomendações para a prática. E as contribuições teóricas e práticas, né, que tu mostrou. Quais são as limitações? O acesso de informação, dificuldade em acessar informações confidenciais da organização, amostra, dificuldade de obter uma amostra representativa de todos os níveis hierárquicos da organização, generalização,
os resultados não podem ser generalizados para outras organizações, devido à natureza do estudo de caso. E tu falou, É o aquele famoso livro, não copia, né? não pode. Cada empresa é um mundo diferente. Implementação das propostas. Não foi possível acompanhar a implementação das propostas do workshop. E oportunidades para futuros trabalhos, né? Não foi porque eu saí da empresa, tá, gente? Na sequência, eu mudei já tinha iniciado há uns anos antes o processo de transição de carreira, mudei de empresa, aí na pandemia fui para outras frentes, estudar outras coisas, mas lógico, eu tenho contato com eles até hoje, eles implementaram tudo que estava lá. Eu só não acompanhei porque saí. Oportunidades para futuros trabalhos, né? Estudo de caso longitudinal. Acompanhar a implementação das propostas do workshop para avaliar sua efetividade. Comparação entre organizações. Estender a pesquisa para outras organizações de diferentes sectores e portes para identificar padrões e diferenças. Otras metodologías. Utilizar otra metodología de pesquisa como estudios etnográficos para aprofundar a compreensão de fenômenos estudados. Eu acho que resumi correto. Acho, não sei. Foi direitinho. Você realmente leu o livro. Tengo que leer, ¿no? Porque y no, y lo interesante que cada libro que leí en todo esto siempre tiene algo muy importante en comunicación. Mas este fue directo a comunicación, Exato. ¿entendió? Muito, muito direto. Ahí está, Sara. Versão loira, tá, gente? Eu, em começo do ano, pintei o cabelo. Aí agora surgiu o primeiro cabelo branco, eu vou voltar pro loiro. Ahora tenemos el debate que son 2 minutos para cada participante para que nos conten una más de su que ya contaron, ¿no? Ya intervino, mas sería top que intervenga más. Tem um chat aí. Ah, acho que está, já foi falado, né? Compartilho muito desse pensamento. Óbvio, precisa ser dito, e eu coloquei e escrito. Eu Tem vou que estar adaptar escrito. minha frase agora, tá? Eu sempre vou lembrar do óbvio precisa ser dito e escrito. Eu vou Escrito. complementar com você. É importante. No meu trabalho, que eu sou consultor, muita coisa edita, mas não está escrita. E aí E eu palavra o vento escrevo. por que que é importante? Palavra o vento leva. Exato. Em palavras muito leve. Amanhã todo mundo diz que não falou nada, não foi nada daquilo. Por isso que o WhatsApp eu acho uma ferramenta muito importante. Porque às vezes reclamam e eu, cadê? Escrevam, pelo amor de Deus, por favor, escrevam para ter conhecimento. Comuniquem, Exato. registrem, porque ainda o WhatsApp tem a hora que você mandou e você pode medir meu tempo de resposta. E todo mundo fica impressionado quando eu falo isso, porque hasta eu miro isso, independente deles. Para mí eso es una parte muy importante de la comunicación, porque si yo demoro, los reclamos son mayores, ¿no? Y mi actuación para empresa tiene que ser muy rápida. La media está en 20 minutos, a media. Sim. Yomara, Eu já falei pelos cotovelos, né? Mas eu acho assim que foi muito bem debatido assim a comunicação. Eu acho que é algo eu já venho dizendo há muito tempo, né? Comunicação é tudo. É a gestão de risco, comunicação, é gestão de conflito, né? Eu acho que que nunca teve assim. Acho que um dos temas que mais tem a ver com gerenciamento de projeto é comunicação, né? Fora aos pontos específicos mesmo, porque a base do nosso trabalho, né, como gerente de projeto ou afins ali no, ao redor, é a comunicação, não tem igual. Aqui é um momento de comunicação, né? Então, assim, eu acredito que foi bem debatido o tema. Graciele, Marcílio, Leandro. Ela escreveu, acho que ela deve estar sem áudio, ela colocou aqui.
A Graciela, que gostei bastante, pessoal. Eu Gostei defendo mesmo. bastante. Eu defendo que a comunicação é pilar de tudo. Todas as É. integrações. Não tem para onde fugir. Obrigado, Graciela. Ah, tá num lugar com muito barulho. Não, sem problema. Pessoal, eu não consegui finalizar o livro, mas eu achei bem importante participar aqui por conta da comunicação, né? Como a Sara falou, né? O óbvio precisa ser dito, né? E escrito agora, né? Gostei dessa parte também, bem importante. E anotei aqui vários pontos para prestar atenção na leitura do livro. Muito interessante. Bom participar do clube de leitura. Obrigado, Leandro. Marcílio, vou entrar no meu WhatsApp só para colocar o link da pesquisa, rapidinho aqui. Depois você me passa o nome de quem participou aqui, eu mando o e-book autografado desse livro. Bacana. Eu não sei, tu deve ter passado já também, né, para eles. Mas eu mando com um autógrafo. Oh, eu quero. Eu comprei. E como estamos nas considerações finais, né? Eu vou pedir a palavra. Eu vou colocar aqui no chat o link da nossa pesquisa de satisfação, que eu acho que sempre quando a gente é rapidinho, são poucas perguntas, mas quando a gente responde assim, logo em seguida do evento, primeiro que está fresco, né? Os pontos de satisfação, né? Ninguém. Mas também porque a gente já consegue responder logo ali, gerar indicadores, número para resultados, né? Para que a gente possa cada vez mais melhorar aqui esse nosso encontro. Eu vou colocar aqui no chat, aí eu peço que vocês todos, por favor, respondam. Bacana. Eu queria Pode continuar, tá? Carmen, se você quiser. sí, só queria ler sempre, pego esta parte de Liliane que deixou, que mal lê, mal fala, Ai, mal desculpa, eu ouve, mal pensava que vê. você tinha. Não, é de Desculpa, eu pensava Liliane. que você tinha mandado o link para eu poder compartilhar. Mandei, mandei. Mandei pelo WhatsApp, mas, Desculpa. não, tranquilo. E muito obrigado, Sara. Muito, vou falar em espanhol agora. Muchísimas gracias, Sara. Muito obrigado pela participação. Porque uma coisa é ler o livro e outra coisa é escutar a autora com os exemplos reais, né? O livro está perfeito, porque tem a parte, eu sempre falo, quando eu fiz o MBA de gerenciamento de projeto, y fiz o TCC, la parte teórica eu achava que sabia de qualidade. Mas quando comecei a ler muita coisa e fazer meu TCC, por isso teu livro me lembrou muito meu TCC, e eu quero, foi excelente, porque é necessária a teoria para que o proceso práctico de lo que quiere, de esa idea principal, sea o correcto, né? Tem uma base teórica. E eu gostei do livro, gostei muito. Exato, tem muita gente que já estudou, todo e qualquer tema tem muita gente que já estudou ou já falou sobre ele. Não significa que o que foi falado é verdade absoluta. Significa que você continua e sempre vai ter oportunidade de trabalhos futuros e complementar aquilo que foi estudado. Então, é importante a gente olhar, principalmente pelo ponto que você falou. A gente tem a tendência de achar que sabe aquilo, porque eu trabalho todo dia com aquilo. Mas quando a gente vai pesquisar como é feito lá fora, ou como pensadores, pesquisadores trabalharam esse tema, aí você fala, porra, eu não sabia nada, cara. Olha o que o mundo está pesquisando e falando disso. E outro ponto, como eu sou peruano, né? Eh, eu aprendi muito da parte de qualidade de brasileiros, tá? Mas quando vim aqui a Brasil e trabalhei na Jeep, aí este livro abriu muita, como é? Minha cabeça, né? Por tema de comunicação e agora falando de projetos também, que tão importante é
saber comunicar, ter Exato, um manual, ter, muitas coisas que eu, quando eu cheguei na Jeep, muitas coisas assim, se perde tempo, em verdade. O sea, exato. tu tem um objetivo, tu tem um trabalho que fazer, mas tem que parar de explicar a outra pessoa que não conhece, porque não tem um canto escrito para perguntar. Ou tem muitas pessoas que sabem e tu tem que ir a perguntar a essa pessoa. E não é assim. Que tão importante este livro? Muito obrigado, Sara. Eu que agradeço, gente, o convite. Isso virou um livro depois, por conta da minha inquietação dentro das organizações com essa problemática de comunicação. Lógico, eu tive que fazer algumas adaptações, como eu falei lá no começo, antes do pessoal entrar, porque é complicado você pegar uma pesquisa técnica, por assim dizer, e transformar num livro puro e simples. Ninguém vai ler. Então, eu adaptei muita coisa, quero fazer uma versão 2. Aí a versão 2 não seria uma pesquisa, mas seria uma atualização pós-pandemia. Como é que o processo de comunicação evoluiu depois desse cenário? Porque o mundo mudou drasticamente, as relações mudaram, tudo mudou. Como é que isso afetou o processo de comunicação? Isso melhorou ou não? E fazer um comparativo com aquele tempo atrás da pesquisa, né? Mas aí eu fiquei com essa inquietação. Eu disse, rapaz, isso dá um livro, porque a gente continua tendo problema. A gente tem dificuldade de se comunicar nas nossas relações pessoais. A gente não consegue chegar num consenso, tem dificuldade de debater temas sensíveis, até dentro de casa, né? Nas relações de amizade, pai e filho, é complicado. E aí eu falei, não, pera, vamos fazer isso virar um livro. E volta e meia alguém me pergunta, poxa, Sara, esse tema é tão relevante. E eu me lembro que quando eu fui fazer a minha banca para passar no doutorado, eu fui a última turma da UFPE que teve processo seletivo. Hoje em dia é por prova de título, né? Mas no ano em que eu fiz para entrar no doutorado, ele eram 4 fases. Tinha que fazer prova de inglês, prova de design, banca 1 e o pré-projeto. E aí eu mostrei a evolução da pesquisa de comunicação. E uma das pessoas que avaliou o meu trabalho na banca para me aprovar dentro desse processo não gostou. Eu falei: esse trabalho está batido. Todo mundo fala sobre comunicação. Aí a minha resposta para ele, a ele, por que eu deveria aceitar você aqui dentro do doutorado com um tema tão batido? Aí eu falei, porque o tema é muito batido, mas até hoje ninguém conseguiu trazer uma solução para que a gente tenha um processo de comunicação eficaz, nem para a sociedade, nem para as organizações, nem para a vida das pessoas. Eu não tinha mais o que debater, eu não ia ficar debatendo autores com uma pessoa que era qualificada, até mais do que eu. Mas, apesar de o tema ser batido, ou seja, é um tema comum, todo mundo fala disso, até hoje, mesmo com um livro escrito, porque eu escrevi um livro, outras pessoas também escreveram, a gente ainda tem dificuldade de saber como é que faz para se comunicar organizacionalmente, em diferentes contextos, na nossa realidade profissional e pessoal. Então, não é batido, tá, gente? Vamos tirar a palavra batido aí do dicionário. É um tema relevante, vai continuar sendo, porque não existe a fórmula certa, existe se adaptar a novos contextos, a novas realidades, do mundo. Acho que Leandro levantou a mão. Leandro, Ô, Sara, queria adicionar também, o que você falou é super importante, né? Em todas as relações, a comunicação é importante, né? Seja ela na empresa, na nossa família, entre os amigos. E eu queria adicionar um ponto sobre o estudo, acho que para a segunda edição, a comunicação entre as gerações, porque cada geração tem uma forma de se comunicar, né? E aí eu falei bastante, eu faço parte de um programa de geração de embaixadores de diversidade, e eu falei 2 vezes sobre gerações esse mês, né? E aí é impressionante como eles comunicam de forma diferente, as nossas gerações, né? E aí acho que você deve ter abordado em algum ponto, deve ter estudado em algum ponto esse tema das gerações, né? Eles, cada geração usa uma forma e Exato, e isso tem diferença também. Se eu não consigo adaptar ao meu contexto de gerações, eu também tenho problemas. Antes da gente fechar, já tomei tempo demais de vocês. Lembra que eu falei do vídeo? Eu achei ele aqui. Eu vou te mandar no Zap, vê se tu consegue compartilhar aí. a ver, Ele é super interessante, é curtinho o vídeo. vamos a Consigo mandar para você, peraí. Selecionar foto ou vídeo. Aí.
Peraí. Selecionar, achei o vídeo. Abrir. Mandei para você, vê se tu consegue ver. Se não, depois eu baixo em outro formato e envio. Mas é porque eu estava fuçando Pronto. aqui e achei. Esse vídeo foi o que eu gravei para a abertura da minha banca de mestrado. Eu não queria chegar trazendo números e teorias, eu queria que as pessoas entendessem, e aí foi que eu falei. Um grupo de colaboradores topou gravar, a gente unificou, e uma menina da comunicação que hoje trabalha na Globo e é jornalista, foi ela que editou para mim. E aí eu gostei porque eu falei, cara, é isso. Aí quando esse vídeo abriu o trabalho da banca, todo mundo que estava na banca fez, pô, legal, ao invés de tu começar com um monte de teoria, tu trouxe a realidade da problemática da comunicação. Vê se tu consegue ver esse vídeo aí. ¿Está olhando minha tela? Tá travada a tua tela no LinkedIn. No LinkedIn? É. Deixa eu ler aqui. Aí coloca com som que ele tem música. Aqui. Pronto. Charson. Agora? Agora tá carregando. Tá saindo o som? Comunicação para mim é Sensibilidade. Integração. É o eixo que faz a roda girar. É compartilhar, é transparência, é participação, Transmitir. conexão. Reciprocidade. relacionamento com pessoas. Comunicação para mim é tudo. Muito curtinho. Acho que se mandar pelo Zap vê melhor, saiu com um delayzinho aí. Mas esse menino, o último que falou, a gente ficou super amigo, é um menino da limpeza. E eu gostei e coloquei a fala dele, porque eu falei para ele, Wellington, o que é comunicação para você? Ele, comunicação para mim. Comunicação para mim é tudo. Ele, E aí eu né? disse, é isso aí que vai fechar esse trabalho. Aí no final, a fala dele virou a frase final do meu mestrado, comunicação para mim é tudo. Aí eu disse, olha que interessante, né? Sob a perspectiva de vários colaboradores, uma das pessoas que falou ali a transparência era o presidente da época da empresa. Aí uma era representante do RH, a outra era recepcionista, o outro era gerente de projeto, então o outro era um grupo de colaboradores de desenvolvedores e designer, o que falou que era coletivo. Então eu peguei um pouquinho de cada um e falar, ó, o que você acha que é comunicação? Em uma palavra, rapidamente. E aí eu guardei esse vídeo porque eu falei, pô, ficou muito legal a percepção de cada um. É, sem medo de errar, né? Cada um traz o seu entendimento do que é comunicação e do como ela impacta a sua vida. Mas o mais marcante para mim foi a fala de Wellington, quando ele fala comunicação para mim é tudo. Aí eu fechei o vídeo dessa forma. Então, o trabalho foi. Eu chorei que só na minha apresentação, por isso que depois eu decidi que fosse um livro, justamente porque eu consegui trazer todo mundo, de um representante de cada esfera da organização, para dizer como é que eles se sentiam. Então, não foi um livro para mim, foi um trabalho coparticipativo, cada um contribuiu de uma forma. E eu acho que eu só consegui chegar a concluir meu mestrado e tornar isso um livro e trazer isso para minha jornada de vida porque ele foi participativo, ele foi uma jornada colaborativa. É isso, gente. Desculpa, adicionei mais tempo aí, mas esse vídeo é bem legal. E aí, se quiser compartilhar, amigo, fica à vontade. Tá certo. Não, estamos dentro do horário. Faltam 6 minutos. Agora vou parar o vídeo. Muito obrigado, Sara. Aqui. Imagina. Agora vem a parte do selfie. Por favor, Marcílio, se pode abrir a câmera. Graciela, só a Ah, é a parte câmera. da foto. Pera, deixa eu soltar Para o foto, cabelo por foto. para fingir que eu tô Mas aí arrumada. eu não posso fazer nada. Tudo de preto. Tudo igual. Você tá ótimo. Tá assim. Pronto, né? Un momento, eita, un momento. Sí, Graciela, esperamos. Grazi, é banca do Jornal Nacional, da cintura para baixo, ninguém tá vendo se você tá de pijama ou não. Não tem problema, não. Vamos aqui. Tum, tum, tum. Vamos aqui. Esperando a Graciela.
Pronto. Perfeita. Musa, Perfeito. joga de ladinho que ninguém percebe. Eu faço isso para dizer, olha aí, já está causando. Ah, caramba, eu estou ruim. Bueno, um, dois, sorriso. Para a primeira, vou mandar para. Eu dei uma piscada, amigo. Qualquer coisa, tu Não, edita. não, vai lá outra para não. Pera, deixa eu arrumar. Joga de lado, aquela jogadinha para dizer que tá penteada. Eu vou fazer como se chama isso? Tu dá um botox aqui assim, pá. Esse é um botox, não? 1000 botox tenho que dar aqui já, muito. Um, dois. A contagem me deixa tensa, vocês não ficam, não, gente? Que eu fico pensando, meu Deus, eu vou piscar no 3. Por isso Eu não também, falo três. eu sempre acho que vou piscar Escutou? também. Já escutou que eu não falo três? Digo, um, Exato, dois. isso me ajudou, porque você fica tenso na expectativa e você pisca. Pronto, muito obrigado. Outro, e el sétimo mês, não esqueçam que outubro é o congresso, tá? Já estou matriculado, já vou. Estou Estarei lá, programado para esses dias. Estarei lá, tem estamos mestre de lá. cerimônias, Eita, vai estar e muito bom. palestrante, e workshop. Estarei em 3 versões lá. Tem muita coisa lá e é muito bom. Eu fui o ano passado e uno aprende muito lá. Aprende. Contatos também, muita gente, profissional. É top, é top. Eu gosto muito. Muito obrigado, Sara, Gilmara, Graciele, Isso. Leandro, e para os que estiveram no início, né? E foi muito prático, graças a... É bom, por isso que eu gosto quando a autora está, porque já não é somente minha fala, é a fala de todos, tá? E Depois a a gente fala estrutura, dos outros livros que eu escrevi, que foi com outras mulheres. por favor. Cada mulher escreveu um capítulo, eu lancei 2 e vou lançar mais 2. Um mês que vem, outro no outro mês. São temas diversos, mulheres na tecnologia, eh, mulheres palestrantes, teve um que foi mulheres de fé. E aí esse é interessantíssimo porque eu vou mandar de presente. Eu sou uma pessoa muito prática na vida e quando você me pede para falar de fé, os outros temas eu escrevi em meia hora, sentei, escrevi meu capítulo, e entreguei. O de fé eu demorei 15 dias porque eu tive que me abrir e abrir coisas da minha vida para falar para outras pessoas em um capítulo. E eu fiquei imaginando todo mundo ler. E a ideia desses livros é causar impacto, é influenciar outra mulher. Uma mulher puxa outra mulher. Então, mais de 1000 autoras já escreveram. Cada edição dá para ser até 50 mulheres. E é super interessante, não só porque você reúne várias mulheres, mas porque cada tema é impactante. Ele é mais curtinho, é um livro bem enxuto, porque cada mulher traz a sua história. Mas o de maior impacto para mim, eu estou escrevendo de mulheres na tecnologia agora, foi o de mulheres de fé, justamente por ter que abrir a minha vida, e aí você se vê vulnerável. E aí eu lembro que eu dei para minha manicure o de presente, e ela falou assim, ela me mandou no Instagram, eu não imaginava que você chorava, que você sofria e que você passou necessidade na vida. Por quê? Porque a gente vê a outra realidade da pessoa, a gente vê aquilo que ela mostra, não o que ela é todo dia. O que ela é todo dia está em casa, está sofrendo, está cuidando de filho. Aí as pessoas souberam que eu criei minha filha sozinha, boa parte da infância dela, souberam que eu não sou de Recife. Então, foi legal porque eu tive que me abrir. Mas a gente não precisa falar só de um deles, porque eles são bem curtinhos, dá para falar dessa ideia, desse projeto que chama Quais de Mim Você Procura, e aí são várias mulheres. Então, a minha reflexão para fechar aqui para vocês e deixar a provocação para a próxima é: quais de vocês procuram? Quais de ti você procura? Aí depois eu mando para vocês darem uma olhadinha. É lindo, Grazi. Olha, assim, eu chorei muito. Eu chorei fiz a live desse livro, eu chorei. Esse em especial de fé me emociona. Porque você escrever, você impactar a vida de outra pessoa, seja ela tecnicamente falando ou não. E para impactar, você também tem que ser impactado. Você se abrir e abrir para o universo do outro é difícil. Até livro de romance.
né? Que, eu adoro ler livro de romance. Até isso, você tem que saber que a sua narrativa vai impactar de alguma forma a vida de alguém. E esse das mulheres me impacta porque eu vivo e trabalho para influenciar, impactar e ajudar a vida de outras mulheres, que já é bem difícil, é um contexto bem difícil para a gente. É isso, gente. Contem comigo, vamos trocar figurinhas. Eu me emociono quando falo de qualquer coisa que seja uma narrativa construída para ajudar mulheres. Eu quero esse livro, Que é um dos livros. Eu vou mandar para você o PDF deles, por mas favor. esses livros das mulheres eu tenho algumas cópias e eu mando o físico também. Muito obrigado. Eles não são Bom, vendidos, tá, gente? O propósito dos livros das mulheres é a gente presentear outras mulheres ou homens para ajudar a provocar reflexão sobre aquela temática. Então, nenhum livro de mulher meu é vendido. Eu faço questão de presentear. Tem mulheres que vendem, eu não. Eu pago, recebo e penso, olho uma mulher e falo, porra, senti que ela está precisando ouvir sobre esse tema. Transição de carreira. Eu falei sobre transição de carreira. Aí eu vou lá e presenteio. Eita, As meninas aqui tá garantido, viu? ¿cuál fue el de mayo, que es dicotomía? Yo pasé para una ex colega de trabajo que necesitaba. Y ella falou, Morales, porque siempre, cuando tú quieres salir de una empresa, ¿no? Tú comienzas a colocar culpa en nosotros, mas tú no olhas tu vida, tu forma, ¿no? Es lo normal. Y dicotomía da una tapa na cara, literalmente, porque te É, fala, o responsable es você. Yo entregué a ella y ella me escribió, Morales, este libro me está dando mucha tapa na cara. Eu falei, graças a Deus, né? Que bom, porque uno se tem que analisar. E ainda que é mulher, né? Que é muito importante compartilhar isso. exato. É Ainda isso. é muito, muito importante, é sério, muito importante. Contem Mas em estes comigo, troquem momentos. figurinhas, se precisarem de materiais, seja o que for, estou à disposição. Mesmo o livro que é vendido, não se sintam na obrigação de comprar nada, não vivo de verba de livro. Se vivesse de verba de livro, eu morri de fome, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto, é meu, de doar as coisas. Se eu tenho aqui um exemplar, leva para você. Como eu não vivo disso, não é isso que vai impactar a minha vida, mas se eu impacto a de outra, para mim já fez a diferença verdadeira. Então, qualquer livro meu, você fala, Sara, eu vi na Amazon, não tenho condições de comprar, fique tranquilo, você vai ter um livro desse aí, eu vou lhe mandar. Então, eu não. Se eu tivesse que viver da venda, morreria de fome, gente. Eu não sei vender. Eu pego tudo meu e dou, tá tudo certo, fique lá, vai te ajudar. Muito E parabéns obrigado, pelo Sara. trabalho, viu? Seguir com esse trabalho de leitura, clube de leitura, num universo hoje que a gente pouco lê, as pessoas estão tão conectadas com realidades diversas e com assuntos que não estão agregando nada na vida de ninguém, e a gente só entende isso quando vai envelhecendo, tá, gente? É verdade, semana que vem eu faço 41 anos, aí a gente começa a ficar mais reflexivo. E nessas reflexões é que eu tenho percebido que a gente se distanciou de muitas realidades que são importantes. E a leitura é uma delas, porque a leitura traz para a gente, trabalha com o nosso imaginário também, né? Se está lendo um livro de guerra, você se imagina naquele contexto, isso desperta emoções em você também. Então é muito importante esse trabalho de vocês do Clube da Leitura. Parabéns. Obrigado, Sara. É bom, é voluntário. E vou falar sempre. Eu não gosto de ler, viu? Não gosto. Eu leio 7 meses lendo 7 livros. Olha aí, cara, tu já leu mais do que eu, que estou terminando meu doutorado em tão pouco tempo. Sim, mas, e Meu orientador não pelo, sabe. pelo, 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 pelo facto de eu falo, na minha vida lo que eu não gosto me dá de comer. Claro, a leitura não é comer, mas o aprendizado da leitura, assim como tu falou, eu vou utilizar isso na minha profissional. É Então, isso. boa noite, e é hora de descansar. Beijo para vocês, gente. Obrigado, pessoal. Nossa, Parabéns Muito pelo trabalho. obrigado. Muito Obrigado. obrigadão. obrigado. Até Tchau, mais. pessoal. Até Tchau, a tchau. próxima.